Estamos aqui novamente para continuarmos a falar sobre teologia. Esta é a nossa sexta aula e vamos continuar de onde paramos na aula anterior, ok? E estamos falando sobre teologia, estamos falando sobre Deus. Deus de uma forma ampla, geral, da triunidade de Deus, né? Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E de uma forma mais específica a respeito de Deus Pai, de uma forma mais objetiva. E nós falamos sobre vários atributos de Deus. Na aula passada eu parei em Deus é paz. E vamos continuar exatamente de onde paramos, ok? Vamos continuar então nossa aula de teologia. E agora falando que Deus é zeloso. E você deve estar acompanhando aí na sua apostila, está acompanhando na sequência que nós estamos estudando, a sua apostila que você recebeu em PDF, ok? E aqui eu vou dando uma explicação mais ampla, mais à vontade, mais de forma de conversa, para que você possa entender alguns detalhes. Caso você não entenda alguma das explicações, algum dos pontos, você coloca aí no comentário, ok? Vocês têm contato comigo tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram, ok? Então, eu mando para vocês pelo Telegram as aulas e também no WhatsApp eu mostro para vocês o link, né? Coloco lá o link para você acessar a página do Facebook onde eu faço a live, ok? Então Deus é zeloso, ou seja, Deus ele é primoroso, Deus zela pela sua criação. Né? Os deístas, como eu expliquei lá no começo dessa aula, falam que Deus ele realmente criou tudo, só que ele criou tudo e deixou no automático e foi para alguma galáxia distante e não quer papo com a sua criação. Mas nós sabemos, biblicamente falando, que Deus é zeloso com a sua obra, é zeloso com a sua criação, é zeloso com aquilo que ele faz. Então, nós temos essa análise, né? Nós temos essa característica do zelo de Deus. Ele cuida com muito cuidado. A sua vida é tão cuidada por Deus que Jesus disse que até os cabelos das nossas cabeças Deus sabe quantos tem. Deus tem a contabilidade dos nossos cabelos. Imagina do restante da vida. A sua vida está primorosamente debaixo do zelo deste Deus zeloso. Então você pode ficar tranquilo. Jesus falou também que não cai um pássaro de uma árvore sem que tenha o consentimento e o aval de Deus, o conhecimento de Deus. E Jesus diz, se Deus cuida assim dos pássaros, dos passarinhos, imagina da sua vida. Jesus não morreu na cruz pelos passarinhos, ele morreu na cruz por você. Se Deus chegou ao extremo de morrer na cruz por você e por mim, então sabemos que ele cuida da gente, que ele é zeloso com cada um de nós, ok? Deus é ira. A ira é uma característica que nós temos, é o nosso impulso de raiva naquela hora que nós nos sentimos desrespeitados, injustiçados, ofendidos, então nós nos iramos. Mas a Bíblia diz que toda a ira pertence ao Senhor. A ira também é uma característica de Deus. Como nós vimos quando eu falei sobre Deus é santo, Deus é justo, que a ira é uma expressão da santidade dele. É a santidade e a justiça de Deus em movimento, em ação, dando a retribuição, muitas vezes de forma dolorosa. Como você vê no capítulo 19 de Gênesis,
Deus manda fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra. 2 cidades são plenamente destruídas, são exterminadas. O dilúvio é uma expressão da ira de Deus. No Apocalipse você vai ver, você lê o Apocalipse, você vê a ira de Deus se desenvolvendo de uma forma muito visível. Isso vai acontecer em relação a todo o planeta Terra. Então, Deus se ira, mas a ira dele é uma ira justa. É uma ira acionada pela santidade dele, ou seja, faz parte do movimento de Deus como um Deus santo, como um Deus justo. Deus é perfeito. Como eu já tinha falado, vale a pena repetir, Deus ele não melhora. Só melhora uma coisa que é imperfeita, que aí melhora para se tornar mais perfeito. Deus não melhora, ele já é perfeito. Ele é perfeito porque ele é eterno. Eterno quer dizer que Deus, enquanto construía o planeta Terra em Gênesis, ele já estava terminando de escrever o Apocalipse, a história humana. Ou seja, Deus é perfeito no conhecimento, é perfeito na execução das suas ações, é perfeito nas suas intenções, é perfeito em tudo. Deus é perfeito. Na verdade, a perfeição é uma característica de Deus. Nós nunca seremos deuses, como a serpente propôs para Eva ali naquela tentação, no capítulo 3 de Gênesis. Então, nunca seremos deuses. A nossa perfeição, até mesmo na eternidade, ela depende de Deus. É uma coisa herdada de Deus, é uma coisa transferida de Deus. Aqui nessa terra nunca seremos perfeitos, evidentemente. Nós estaremos sempre correndo atrás da perfeição, procurando nos aprimorar, procurando melhorar. Mas o fato é que Deus é perfeito. É perfeito no amor dele, é perfeito na justiça dele em ação, é perfeito na construção de um planeta, da criação. Se você estudar um pouquinho de anatomia humana, um pouquinho de biologia, você vai perceber a perfeição que é o corpo humano. Só para você ter uma ideia, a gente sua como uma forma de regular a temperatura do nosso corpo, ou seja, é uma coisa automática. E não existem mecanismos em nós, é uma coisa totalmente orgânica. Isso é apenas um exemplo da perfeição de Deus. Por exemplo, falando do planeta Terra. O planeta Terra ele é habitável exatamente porque ele não está nem 1 milímetro mais próximo do Sol, nem 1 milímetro mais longe do Sol. Se ele estivesse 1 milímetro mais próximo do Sol, a Terra seria inabitável, porque o calor seria extremo. Se estivesse a 1 milímetro mais longe do Sol, a Terra também seria inabitável, porque nós morreríamos de hipotermia, seria um frio terrível. Então, você percebe nesse detalhe que eu poderia falar outros, e com certeza especialistas na mecânica da Terra, especialistas na constituição humana, iriam falar muito mais coisas. Então você tem uma ideia do quanto Deus é perfeito naquilo que ele faz. E talvez você pergunte, mas um Deus perfeito, ele produziu imperfeição no mundo, porque o mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos. Pois é, esse Deus perfeito, ele nos dotou de um livre-arbítrio perfeito também. Ou seja, o mesmo Deus perfeito, que criou a terra perfeita, que criou Adão e Eva perfeitos ali no Éden, não queria ser adorado por robôs. Criou anjos perfeitos, mas não queria anjos robôs, por isso nos dotou com o direito perfeito de escolher. E até essa parte dos anjos escolheu mal. Seguiu Lúcifer e se rebelaram contra Deus. Se tornaram os anjos caídos, que estão aí, os principados e potestades malignos. Adão e Eva também escolheram errado. E a humanidade caiu nesse estado de pecado. O próprio Deus teve que descer do céu para consertar isso na cruz. Por isso que ele diz para Nicodemos, Jesus falando para Nicodemos, olha, tem que nascer de novo.
Porque o teu primeiro nascimento, ele nasceu defeituoso. Por quê? Porque a raiz era Adão. Agora, eu vou morrer na cruz para que eu me torne um novo reinício. Agora a pessoa nasce de novo, agora de uma outra raiz, já de Cristo. Aí há a perfeição. É claro que essa perfeição ela é construída em nós dia após dia, e essa construção não vai terminar aqui na Terra, ela vai ser concluída no céu. Ok? Então, por que existe imperfeição no mundo? Porque nós escolhemos errados. A maioria das coisas ruins que nos acontecem, você vai perceber que se trata das nossas escolhas mal feitas, decisões erradas, né, a percepção errada do mundo. Ou seja, no final das contas somos nós, pelo menos na maioria. É claro que tem também os erros dos nossos pais, tem uma série de questões. O planeta Terra está adoecido, vivemos em uma realidade adoecida, mas isso vai mudar quando Jesus voltar, que ele vai estabelecer então um novo reinício para essa terra, e agora com realmente a perfeição instalada, como ele sempre quis, porque de um Deus perfeito vem uma realidade perfeita também. Bom, chegamos aqui a um ponto importantíssimo do nosso estudo. Estamos chegando na parte final da apostila de teologia, ok? A nossa próxima aula já será sobre outras questões relacionadas também com Deus, tá bom? Vamos falar sobre o nome de Deus, algumas outras coisas mais. Mas estamos chegando nessa parte principal do assunto de teologia, que é a questão de Deus. E vamos falar agora sobre o Deus Trino. Vamos falar sobre a Trindade de Deus. Trindade de Deus. Olha, esse ponto ele tem sido atacado demais por vários segmentos. E uma das características do espírito do anticristo, segundo o apóstolo João, ali na primeira carta dele, é negar a Trindade. Então, o que acontece? A doutrina da Trindade ela está na Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. Só que é uma coisa que as pessoas olham e acham confusa, acham uma coisa desconexa. Mas é claro que nós vamos achar isso, porque a Trindade se trata de uma coisa metafísica, transcendente. É uma realidade de Deus. O negócio é que nós queremos que Deus ele possa caber na nossa Constituição, nas nossas contas, na nossa matemática. A nossa matemática aqui da Terra diz que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na matemática celeste ligada à questão de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E é exatamente a Trindade. Nós temos algo que lembra a Trindade aqui na Terra, que é quando o Senhor diz que o homem se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Olha aí, ó. Novamente a matemática do céu. 1 mais 1 igual a 1. É o casamento. Ou seja, a Trindade é uma realidade que está além da nossa compreensão, mas é bíblica. É uma doutrina bíblica. E quando se trata de uma coisa que nós não compreendemos, não conseguimos abarcar com o nosso entendimento, mas é uma coisa bíblica, nós temos que aceitar como é. A Bíblia diz que a nossa compreensão de Deus aqui ela é em parte. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, lá no final. Ele diz que a nossa compreensão ela é em parte, ela é imperfeita, ela é incompleta, mas quando Jesus voltar, quando nós formos para a eternidade, aí nós o veremos como ele é, aí nossa compreensão ela estará 100% perfeita, e assim será na eternidade. Mas deste lado aqui da vida, nós temos que nos basear por esta bússola chamada Bíblia Sagrada. E aquilo que a Bíblia nos coloca como verdade, nós não podemos colocar dúvida de jeito nenhum. Vai ter coisas que a gente não vai compreender, mas temos que aceitar porque é algo bíblico e a Trindade é.
Por exemplo, os testemunhos de Jeová. O que os testemunhos de Jeová fazem? Nós vamos ter uma aula sobre heresias, quando eu vou abordar essa questão de várias seitas, inclusive das testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová não são cristãos. Já começa por aí a questão. Eles não creem na Trindade. O cristão, ele crê na Trindade. Isso aí é intrínseco, uma coisa está ligada à outra. Se a pessoa é cristã, ela crê na Trindade, porque a Trindade é uma das bases doutrinárias do cristianismo. E os testemunhos de Jeová, as testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Para elas só tem Deus Pai. Para elas, Jesus é apenas o primeiro filho criado pelo Pai. Teve um tempo que eles falaram que Jesus era o arcanjo Miguel. Então, Jesus ele é muito importante, ele é maravilhoso, mas ele não é Deus, segundo as testemunhas de Jeová. Só tem Deus Pai, Jesus é apenas o primeiro filho de Deus, e depois vem a gente, mas ele não é Deus para as testemunhas de Jeová. Então não crê na Trindade. O Espírito Santo para as testemunhas de Jeová é apenas a força ativa de Deus, é apenas o movimento de Deus, mas não é Deus. Para eles só é Deus Pai, que eles chamam de Jeová. Que mais lá na frente, aqui na apostila, eu vou mostrar para vocês que Jeová é uma tradução imperfeita do nome de Deus lá do Antigo Testamento, sabe? O nome de Deus, que é YHWH, é o nome impronunciável de Deus. Então, as testemunhas de Jeová, de um tempo para cá, ficaram adotando Jeová. E a pronúncia que chega mais próxima ao original hebraico do nome de Deus é Iavé, não é Jeová. E talvez você diga, mas por que aparece Jeová nas Bíblias? Porque de um tempo para cá eles ficaram adotando através de alguns estudos errados relacionados com o nome de Jeová. Mas mais na frente eu vou explicar melhor para vocês. Bom, então as testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Para elas só tem Deus Pai. Jesus é o primeiro filho de Deus. O Espírito Santo é só a força ativa de Deus. Tem também o pessoal da Igreja Unida do Brasil. O que acontece com eles? Também eles não acreditam na Trindade. Para eles só existe Jesus. Deus é apenas uma manifestação de Jesus, o Espírito Santo é só uma manifestação de Jesus, para eles só tem Jesus. É um negócio absurdo, né? Por isso que eles só batizam em nome de Jesus. O pessoal da Unida do Brasil não batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aquele grupo Voz da Verdade, eles são unicistas também. Não acreditam na Trindade. Eles são dessa sequência, dessa linhagem aí da Unida do Brasil. Então, para eles só tem Jesus. O Pai é o mesmo Jesus e o Espírito Santo é o mesmo Jesus. Ou seja, não são três pessoas em uma, como nós cremos. Para eles é uma pessoa só, que é esquizofrênica, né? Porque às vezes ela age como Espírito Santo, às vezes age como Pai. Ou seja, por exemplo, Jesus no jardim de Getsemane, fazendo aquela oração antes dele ser preso, ser condenado à morte, na última Páscoa que ele participou. Você lembra dessa passagem? Ele está falando com o Pai. E ele fala, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sim, então Jesus está falando com ele mesmo? Jesus está louco, então, né? Como é que ele vai falar com o Pai se ele é o Pai? Já viu que isso não faz sentido nenhum. E quando ele está na cruz ele não tem aquela frase que ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Novamente ele está falando com ele mesmo. Ou seja, é um Jesus bipolar ou tripolar, né? Porque às vezes ele age como Espírito Santo também. É um negócio louco, né? Não faz sentido. É melhor acreditar na doutrina bíblica da Trindade. Ok? Por exemplo, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus ali no hebraico é Elohim. É interessante que essa palavra Elohim é o nome de Deus e é uma forma plural. Ou seja, é um nome plural. Ou seja, seria aquilo que a gente, se não entende um pouco de hebraico, iríamos traduzir como deuses. Ou seja, é um nome plural.
ou seja, uma referência à Trindade. Então a gente, essa expressão Elohim aparece mais de 2.700 vezes na Bíblia. Mais de 2.700 vezes aparece o nome Elohim, que é o nome de Deus, de forma plural, querendo mostrar que existem três pessoas dentro daquela pessoa, daquela palavra, daquele ser. Deus é um ser. Nele existem três pessoas diferentes. Novamente quero salientar, não tenta fazer contas, não tenta tentar entender isso com a matemática humana, porque não vai funcionar, não dá certo. Essa é a matemática do céu. A Trindade, a única coisa que você precisa entender é que a Trindade é uma doutrina 100% bíblica, ok? Muito bem, a gente então vamos ver algumas provas da Trindade. Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem, façamos. Olha só a expressão plural, né? Antes aparecia na criação, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Quando chega na criação do ser humano, aparece façamos. Houve uma reunião da Trindade, um conselho da Trindade para a criação do ser humano. Para você perceber o quanto você é importante para Deus. Ou seja, houve um consenso entre a Trindade ali. Então, observe que está no plural, façamos. Em Gênesis 11:7, fala desçamos, plural também, naquele caso lá da Torre de Babel. Isaías 6:8, olha, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Observa que é plural de novo, ou seja, são indícios, são declarações bíblicas da Trindade. A bênção batismal. Jesus disse: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. É a Trindade. O batismo correto, ele é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe batismo só no nome de Jesus. Batismo só no nome de Jesus não é bíblico, não é válido. O que é válido é como Jesus ensinou. Os unicistas, eles dizem, não, mas Pedro diz lá que Pedro batizava em nome de Jesus. Pedro batizava em nome de Jesus no sentido de batizar na autoridade que Jesus tinha dado a ele. Não quer dizer de jeito nenhum que na hora que a pessoa descia as águas, ele só falava o nome de Jesus. Não. Lá naquela hora, na hora do tanque batismal, na hora do rio onde estivesse batizando, do lago onde estivesse, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque foi a fórmula batismal que Jesus ensinou. Então você percebe aí que Pai, Filho e Espírito, primeiro, são três pessoas. É um ser. O Deus é um só, mas ele existe, ele é em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então você observa que são três pessoas em um ser e que os três estão alinhados. Não quer dizer que é Pai, Filho e Espírito. Não. Pai, Filho e Espírito estão alinhados. Os três são Deus, não deuses. Os três são Deus. Eu sei que essa expressão fica até confusa, né, desconexa, segundo a gramática portuguesa, mas é a gramática do céu, ok? Então você percebe que os três estão alinhados, os três são onipotentes, onipresentes, oniscientes, os três são soberanos, enfim. Por exemplo, em Efésios 4:4-6, Paulo diz: há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Fica claro aí, né? Um só Espírito, referência ao Espírito Santo. Um só Senhor, referência a Jesus. Você lê as cartas de Paulo, Paulo está o tempo todo chamando Jesus de Senhor. E um só Deus, que Paulo chama de Deus Pai. E a Trindade, alinhada novamente.
Na administração dos dons, em 1 Coríntios 12, 4 a 6, Paulo novamente faz essa menção, sabe, do Espírito, do Senhor, de Deus, concedendo dons. Está tudo lá. No acesso ao Pai, em Efésios 2,18, aparece também a referência à Trindade. Na eleição, em 1 Pedro 1,2, está tudo na sua apostila. Na tríplice bênção em Números, a bênção sacerdotal, está lá também a Trindade. No chamado de Isaías, é interessante que no chamado de Isaías aparece santo 3 vezes. Por quê? Santo, santo, santo. 3 vezes. Isso não é uma simples expressão, porque se fosse uma simples expressão apareceria 4 vezes, ou 2 vezes, ou 10 vezes, mas não, são 3 vezes. Exatamente para pontuar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus fala do Espírito em João 15, verso 26, e ele sempre fala: eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito. Jesus orando ao Pai, para o Pai enviar o Espírito. Trindade. Na nossa filiação, em Gálatas 4, 6, né? Jesus afirma em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em Mateus 3, 16 e 17, nós temos o batismo de Jesus. Você vê que a Trindade estava envolvida com o batismo. Jesus estava sendo batizado por João Batista. Ok, quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele em uma forma corpórea de pomba. E o Pai fala do céu. A Trindade. Você observa que se os unicistas estivessem certos, não, na verdade, o Pai e o Espírito são manifestações do próprio Jesus. Então a cena do batismo é um circo, é um teatro. Né? Jesus saindo da água e Jesus vai se transforma em pomba. Não sei como que ele vira pomba, se ele continua aparecendo em corpo aqui, porque ele era físico. Aí depois ele, igual um ventríloco, fala como se a voz vindo do céu. Sinceramente, é um absurdo, né? O texto de 1 João 5, 7, numa das melhores versões que existe, isso não vai aparecer em todas as versões dessa forma, mas a melhor versão, mais próxima ao grego original, fala claramente, olha, o Pai, a Palavra e o Espírito, testemunho, e esses 3 são um, está lá. 1 João 5, 7. Está lá, fala do Pai, fala da palavra. Aí, quando fala palavra, aparece no original grego verbo. Aí você vai lembrar lá de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o Espírito, ainda diz, os 3 são um só. Na bênção, o apóstolo Paulo, na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, né, que o amor de Deus, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo, Trindade também. Apocalipse 4, capítulo 1, versos 4 e 5, fala lá claramente da Trindade. A Trindade está reunida, o Espírito Santo aparece na sua forma sétupla, né, ou seja, os 7 Espíritos, que é a manifestação extremamente ampla do Espírito Santo, diz que o Pai, Jesus morre por nós, está tudo lá. Ou seja, você percebe que a Trindade é bíblica. Na Confissão de Fé de Westminster, de 1649, é uma das confissões protestantes mais importantes que tem, diz assim: na unidade da deidade há 3 pessoas, de uma só substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é ninguém, de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que é a confissão? Confissão protestante, da fé protestante. Ela é uma declaração de fé para organizar de uma forma oral a nossa declaração de como cremos.
A grande finalidade da confissão de Westminster não é esclarecer a Trindade, por mais que nos lance algumas bases de compreensão. Na verdade, a intenção dessa confissão de fé é para nos fazer concluir uma declaração abrangente que possa nos fazer aceitar tranquilamente e declarar para quem quiser saber como cremos. Então é uma forma de a gente dizer como cremos. Agora, não tem a intenção de explicar sobre a questão da Trindade. Por isso que é importante que haja um entendimento sobre o que é a Trindade. Então você pode confiar plenamente que Deus é um Deus trino. Você vai ver em toda a Bíblia a questão da triunidade de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem dá as cartas é Deus Pai. É o momento de ação de Deus Pai. Onde é que Jesus aparece? Jesus aparece em lampejos. Por exemplo, Jesus ele é aquele general, aquele capitão, né, de guerra que aparece lá para Josué. Jesus é aquele anjo que vai falar com Abraão. Você lembra que vão 3 falar com Abraão e um é o Senhor, chamado anjo do Senhor, é Jesus pré-encarnado. Então ele conversa com Abraão, enquanto os 2 anjos vão lá em Sodoma tirar Ló e a família dele de lá. Então você vai ver também aquele anjo que fala com Manoá, o pai de Sansão. Você vai ver também Jesus como aquele que vai para dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Acho que você lembra dessa passagem. Então, Jesus ele aparece assim, ele aparece em lampejos, em momentos, na sua pré-encarnação. Como ele ainda não tinha um corpo físico, então ele vinha, se materializava ali, fazia o que tinha que fazer e voltava para o céu. É aquela visita de médico. Mas quem vai sobressair na ação no Antigo Testamento é Deus Pai. O Espírito Santo, mesma situação. Ele também vem periodicamente, ele vem repentinamente, ele aparece ali e ele dá sabedoria aos artífices, né? aos arquitetos ali que organizaram o tabernáculo no tempo de Moisés. Ele vem e energiza Sansão para matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele vem também sobre Jefté, Gideão. Ele vai aparecendo em alguns momentos em que você percebe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Gênesis, está lá a terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vai perceber o Espírito Santo também ali. Ele vem, faz o que tem que fazer e volta para o céu. Porque não é o momento também do Espírito. É o momento do Pai. E é isso que você vai ver de Gênesis a Malaquias. Quando chega em Mateus, Marcos, Lucas e João, já muda a situação. Aí quem está na crista da onda, quem está na berlinda, quem se sobressai, aí é o Filho, aí é Jesus. Aí Jesus vem, ele se faz carne, né? Ele encarna, como diz em João capítulo 1, verso 14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele vem, ele nasce ali de Maria. Inclusive a nossa próxima matéria vai ser Cristologia, né? Quando eu vou tratar da questão de Jesus de uma forma mais ampla com você. Então, Jesus vem, nasce, vive, ensina, se movimenta sobre a terra durante 33 anos, morre na cruz, ressuscita, passa mais 40 dias com os discípulos e vai para o céu. Então, os 4 evangelhos são focados diretamente em Jesus, mas você percebe o Pai em ação. Agora eu falei o Pai falando ali no batismo de Jesus. Jesus está o tempo todo citando o Pai. Então você percebe que o Pai é bem presente no ministério de Jesus. E o Espírito Santo nem se fala. O Espírito Santo dá sabedoria a Jesus, orienta Jesus, dá poder a Jesus.
Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ou seja, você percebe a Trindade novamente junto em ação. Só que tem um que sobressai, nesse caso, Jesus. O que acontece em Atos dos Apóstolos? Inverte novamente a situação. Agora, quem está na berlinda é o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo ele chega à Terra. Eu costumo dizer que ele vem de mala e cuia. Ele chega e chegando. Ele chega para ficar. Por isso que quando Estevão está sendo apedrejado no capítulo 7, ele olha para o céu e ele vê só o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo já não está lá, está aqui. Ele vem e ele mora na igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em nós. Ok? Então, não é aquelas visitas que ele fazia no Antigo Testamento. Agora ele vem para ficar. Jesus já subiu, Jesus está lá. Está intercedendo por nós. E quem está, então, em ação desde de Atos dos Apóstolos até hoje é o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é um livro que não acaba no capítulo 28. Não. Ele é escrito até hoje, pela igreja, por você e por mim. De forma escriturística, termina no capítulo 28 de Atos. Mas, em termos de histórico, é até Jesus arrebatar a igreja. Ok? Então é isso. Mas você percebe em Atos dos Apóstolos a pregação dos discípulos energizados pelo Espírito Santo. Eles pregam sobre Jesus. Eles falam do Pai. Ou seja, novamente você vê a Trindade em movimento, mas tem um que sobressai, que é o Espírito Santo, no caso de Atos. Então, no Antigo Testamento, o Pai se sobressai, mas o Filho e o Espírito estão em movimento. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus que sobressai, mas o Pai e o Espírito estão em movimento. E em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo que sobressai, mas o Pai e o Filho estão em movimento. Ou seja, a Trindade sempre esteve unida em ação em relação a nós. Por exemplo, em relação à salvação. O Pai projetou a salvação. Jesus, ele executou a salvação na cruz. E o Espírito Santo aplica a salvação em nós. Você percebe a harmonia da ação da Trindade o tempo todo. Ou seja, a Trindade estava tremendamente preocupada conosco. O Pai pensou em nós, nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ou seja, o Pai projetou a salvação. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que lá na fundação do mundo, o Pai já sabia da nossa queda. E ele já estava tudo certo com a Trindade sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus concordou plenamente, porque Jesus nos ama. Então você percebe esta plena harmonia. E o Espírito Santo aplica a salvação em nós. É Ele que nos transforma, sabe, de dentro para fora. É Ele quem nos santifica, é Ele que clama no nosso coração, Abba, Pai. Ou seja, é a ação da Trindade, ok? Bom, então eu vou fechar aqui no nosso próximo vídeo. Eu estarei falando sobre os nomes de Deus. Nós ainda temos a questão dos nomes de Deus e tem muita mensagem especial aqui para o seu coração, ok? E vamos falar alguma coisa sobre a soberania de Deus e sobre a vontade de Deus. Nosso próximo vídeo, que eu devo lhes entregar ainda essa semana, ele vai ser o último da matéria de teologia, ok? Então nós vamos falar dos nomes de Deus, vamos falar sobre a soberania de Deus e vamos falar sobre a vontade de Deus. Então esse próximo vídeo, ele promete muito. Ele vai cimentar muita coisa importante no seu conhecimento teológico de Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Estudem as apostilas, nesse caso a apostila de teologia, que é a que nós estamos tratando agora. E leiam os versículos, tratem dos textos. Caso tenham dúvidas, escrevam para mim, tá bom? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.